A gente começa o nosso programa falando de uma tragédia familiar. Presta atenção no que aconteceu, meu povo. Um policial penal de 60 anos, esse homem aqui, ó, na tela do povo, esse policial penal de 60 anos, matou a própria mulher e a cunhada. Isso aconteceu ontem, no finalzinho da tarde, no bairro João Paulo II, aqui na capital. Presta atenção. O casal, o policial penal e a esposa, estava no processo de separação. E as discussões com isso começaram a ser mais frequentes. Aí ontem, durante mais uma briga entre os dois, a cunhada do policial, preocupada com o que podia acontecer durante essa discussão, o que ela fez? Ligou para a polícia militar. Mas essa atitude da cunhada deixou o policial penal ainda mais revoltado, ainda mais transtornado. E ele acabou pegando a arma e atirou nas duas. Atirou na esposa, a queima-roupa, inclusive, e na cunhada, quando ela tentava sair, escapar da ira desse homem, tentava sair da casa, ela foi atingida nas costas por pelo menos 4 disparos. A reportagem dessa história, triste demais, a gente vê agora na tela do povo com o Oscar Xavier. A polícia foi acionada por volta de 3 horas da tarde com informações de que uma situação de violência doméstica estava acontecendo na casa, que fica aqui no bairro do João Paulo II. Ao chegar ao local, os policiais se depararam com um homem que estava armado fazendo ameaças contra os próprios parentes. Esse homem teria se incomodado com a presença dos PMs e a partir de então começou a atirar. Uma cena muito trágica, a gente pode dizer assim, uma ação desse indivíduo que, sem pensar, ao ver a polícia entrando na sua casa, chamada justamente por sua cunhada, não hesitou e de imediato efetuou disparos contra a sua companheira. Essa companheira então veio a óbito no local, em seguida mirou em direção a essa cunhada, lhe alvejando fatalmente. Então, 2 óbitos aqui no local, um crime absurdo, trágico aí que encerra uma família. Chegando fora da residência, ele atirou a arma, inclusive atirou contra os policiais. A partir desse momento, um genro entrou em luta corporal com ele, conseguiu tomar a arma e acertou uma coronhada. O homem ficou machucado, caído ao chão, foi detido pelos policiais, depois socorrido e levado ao hospital de trauma. Tinha outras pessoas na casa, inclusive crianças, então uma ação exitosa aí desse parente que logrou êxito em conseguir conter a ação agressiva, feroz dessa pessoa. Ele foi identificado como Osmani Moraes, é um policial penal da Ativa, onde trabalha no sistema penitenciário, no presídio Silvio Porto, aqui mesmo em João Pessoa. A Polícia Civil chegou ao local e já deu início aos trabalhos de investigação. Segundo familiares, eles estavam já em uma crise conjugal, e muitas discussões houveram aí nesse período, até que hoje, como disseram, em vista a cunhada ter chamado a polícia para atender mais uma ocorrência dessa, ele se irritou bastante, talvez pelo fato de também ser policial, no caso penal, e com isso teve digamos assim, esse surto que ocasionou esses disparos contra sua companheira e sua cunhada. Jesus do céu, agora eu vou falar ao vivo com o Lucas Macieira, que está no Instituto de Medicina Legal e tem outras informações sobre esse caso. Oi, Lucas, bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã. Olá, João, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Correio Manhã. Só para o pessoal de casa conseguir se situar, como você bem disse, eu estou aqui em frente ao Instituto de Medicina Legal. A gente, inclusive, começou nesse momento, chove forte em João Pessoa, por isso que a equipe está um pouco molhada, a gente veio aqui buscar um abrigo para passar as informações para o nosso telespectador. A gente acompanhou agora há pouco, na reportagem do Oscar Xavier, os detalhes desse caso que realmente chamou a atenção, o grande caso do fim de semana a respeito da violência pública aqui na Grande João Pessoa. E a Secretaria de Administração Penitenciária, a qual o Osmani faz parte, ele era policial penal, emitiu uma nota a respeito do caso. Eles disseram que tomaram conhecimento do que aconteceu no domingo, de que um de seus colaboradores, um de seus funcionários, um dos seus servidores, na verdade, cometeu esse crime matando a esposa, a cunhada, e eles disseram que já tomaram conhecimento desse caso e que, além das medidas judiciais que já estão sendo encaminhadas a respeito da investigação do caso, eles também vão abrir um procedimento administrativo.
A gente acompanhou na reportagem do Oscar Xavier que ele conversou com a policial militar, também com um policial civil, né, o delegado Diego Garcia, trazendo algumas informações sobre esse caso. À noite de ontem, a gente voltou a conversar com o delegado Diego Garcia e ele trouxe uma atualização, mais informações a respeito desse crime realmente que tem chocado, né, toda a Paraíba. Vamos acompanhar. Segundo informações de familiares, o investigado, o conduzido, chegou nessa residência, começou a quebrar alguns objetos de um pequeno centro espírita que eles têm no fundo dessa casa. A partir disso, a senhora, companheira do mesmo, tentou lhe acalmar. Ele aparentemente ficou mais calmo, todavia, como disse, com a chegada dos policiais se revoltou pelo fato da polícia ter sido chamada, achou a princípio que a companheira teria feito esse chamado dos policiais e, a partir disso, efetuou diversos disparos contra a sua companheira e, em seguida, contra a sua cunhada, né? Então, foi o estopim, foi justamente a chegada da polícia. Infelizmente, ele não atendeu os chamados de calma das pessoas que estavam dentro do imóvel, bem como dos policiais que tentavam dialogar com o mesmo e ocasionou essa tragédia, ceifando a vida das duas vítimas. A pistola apreendida, sim, era uma arma de porte funcional que o mesmo detinha em função de ser policial penal, mas em diligências posteriores, os policiais também encontraram em sua residência um revólver calibre 38, que se encontra também apreendido nos autos. É que o genro dele, né, o genro do Osmani, conseguiu contê-lo, tomar a arma e atacar ele com uma coronhada, por isso que ele foi levado para o hospital de emergência e trauma, mas infelizmente essa tragédia já tinha acontecido. Ele matou a esposa dele, a cunhada, e nesse momento os dois corpos continuam aqui no IPC, no bairro do Cristo. A Maria Lúcia Dias, de 66 anos, e a Maria do Socorro Dias, de 64 anos, elas que são irmãs, seguem aqui no IPC, aguardando justamente esses últimos trabalhos para fazer a liberação desses corpos para a família. Normalmente esse tipo de liberação só acontece lá depois das 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã, que é quando tem a troca do plantão das equipes de perícia. Eles conseguem trocar informações, passar as informações para a equipe que está assumindo o plantão, e aí a partir das 10, 11 horas da manhã, esse corpo normalmente passa a ser liberado. A gente vai seguir aqui, vai tentar apurar mais algumas informações, se a gente consegue mais alguns detalhes a respeito desse caso, e caso a gente consiga, a gente volta aqui ao vivo no Correio Manhã. João. Bem, Lucas Macieira, obrigado pelas informações. Portanto, os corpos ainda da Maria Lúcia e também da Maria do Socorro, as duas aqui na tela, as duas irmãs, os corpos ainda não foram liberados, né, para os velórios e também para o sepultamento. Detalhes dessa história chamam a atenção. Primeiro, o casal, a Maria Lúcia e o perito, estavam no processo de separação, mas vivendo na mesma casa. E segundo os próprios parentes vizinhos, as brigas, as discussões, elas eram frequentes, passaram a ser frequentes depois que ela decidiu separar, decidiu acabar com o relacionamento, né? Apesar dessas brigas, dessas discussões frequentes, não tinha medida protetiva. Ou seja, até então, né, segundo parentes, segundo familiares, amigos, o policial era um cara tranquilo. Não tinha ameaçado ela de morte, ainda está aqui o policial, de 60 anos, não tinha ameaçado ela de morte. As discussões aconteciam, mas ainda não tinha partido para a agressão. Só que desta vez, né, temendo algo pior, a cunhada, a Maria do Socorro, foi lá e ligou para a polícia, chamou os policiais. Ele já estava revoltado, o policial penal. Quando ele viu a presença dos policiais militares, ele também como policial, já estava transtornado, ele pegou a arma e foi e decidiu atirar contra a mulher, a cunhada, e só não fez uma tragédia ainda maior, não cometeu uma tragédia ainda maior, porque tinha mais gente dentro de casa, tinha criança inclusive. Ele só não fez isso porque foi contido. Chegou a atirar nos policiais, acabou ferido por um genro e está internado no hospital. Infelizmente, acabou matando com extrema frieza e covardia a cunhada e a esposa. A esposa, inclusive, com tiro a queima-roupa, já que tinha queimadura na pele dela. Ainda nessa edição, a gente volta a falar mais sobre esse caso.